Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês hoje para a gente ler a palavra de Deus aqui. Primeiro no livro de Apocalipse 2, versículo 6, que fala as cartas, né, na igreja de Efésios. Apocalipse 2, versículo 6. Aqui, nesse dia, né, dia 6, dia 5 de janeiro, né? Graças a Deus. Aqui fala a respeito da carta de Efésios, né? A carta da igreja de Efésios. Mas antes eu gostaria de louvar um hino chamado Saudosa Lembrança. Amém? Aí em seguida a gente vamos ler a mensagem das 7 eras, né? No livro das 7 eras, com o profeta William Branham, que fala a respeito desse capítulo da Bíblia, das igrejas, das cartas das igrejas de Efésios, né? Quando João teve a visão das sete igrejas, né? Então, mas antes eu gostaria de louvar um hino que fala saudosa cidade, saudosa lembrança, amém? Diz assim, ó. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, em breve vem me buscar. De novo. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, em breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ela é tudo para mim e sem ela eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Aleluia. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Aleluia. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver.
Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Aleluia. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Aleluia. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Amém? Glória a Deus. Então, gente, vamos ler a palavra de Deus e em seguida a gente vamos ler a mensagem, né, com o nosso profeta William Branham a respeito do nicolaísmo. Amém? Então aqui, em Apocalipse 2, na carta a igreja de Efésio, o mensageiro aqui, o anjo dessa igreja aqui, era o apóstolo Paulo, né? Ele era o anjo dessa igreja aqui, era Paulo. Já a nossa, que é a última, que é a igreja de Laodiceia, é o nosso profeta William Branham, tá entendendo? É a voz. Então é um homem que Deus usa para trazer essa mensagem. Então aqui, o mesmo Espírito que estava em Paulo vai relatar o que é que realmente significa essa mensagem aqui, que o Espírito Santo está avisando aqui a João na visão nas 7 igrejas das cartas de Apocalipse. Né? Isso aqui foi Jesus determinou os anjos dessas igrejas. Cada um trouxe uma mensagem. A nossa é a última, né? Nós viemos nascer no último tempo, né? Mas a mensagem sempre ela finaliza onde? Em Jesus Cristo. Então tudo vem para Jesus Cristo, tudo nos leva para Jesus Cristo, para a gente ir com Ele para a eternidade. Nós saímos desse tempo que nós estamos vivendo e vai para a eternidade que nós não estamos vendo. Está entendendo? Por quê? Porque ele precisou fazer o plano da redenção para poder esmagar a cabeça de Satanás, porque ele fez a nossa irmã Eva lá no começo errar. Então, através daquele erro, ele teve que fazer um novo plano da redenção para nós poder ter a eternidade que ele tinha, que ele queria que a gente tivesse. Queria não, ele quer. Então ele fez um plano da redenção e é exatamente esse plano que a gente está vivendo. E a gente, os gentios, é de Pentecoste para cá. Então a nossa igreja é de Pentecoste para cá. Então esse livro das 7 eras relata através do profeta, o Espírito Santo através do profeta William Branham nos relata a respeito de cada carta, de cada igreja, de cada era que vem de lá até aqui, tá entendendo? Por isso que está aqui, ó, 7 igrejas e 7 mensageiros, entendeu? Então cada uma tem seu mensageiro e cada uma tem seu tempo determinado. A gente está vivendo o último, a última era, ó, aqui, ó.
Agora você veja, se você olhar pelo gráfico, você vai ver que aqui tá a sujeira, tá só um pontinho lá. Para você ver, ó, começou aqui em Paulo. Nós vamos ler hoje a Paulo, ó. Mas ó, um pouquinho que, mas já tinha uma escuridãozinha lá, já tinha coisa errada lá. Então aquilo veio pulando, veio pulando, veio pulando, veio pulando, veio pulando e agora nós está aqui na última. Então é por isso que hoje o mundo está cheio de doenças, de espíritos, de todo tipo, está se manifestando de tudo. Porque nós está vivendo a última era. Amém? Então é exatamente essa carta que eu gostaria de ler aqui. Amém? Então vamos ler comigo. Eu ia ler só o versículo 6, que é o que a mensagem pede. Mas eu vou ler do começo. Aí, para nós ter uma noção do que Deus está falando através do anjo aqui. Amém? Ele diz assim, ó. Escreve ao anjo da igreja que está em Efésio, que é Paulo, o apóstolo Paulo. É isso que o Espírito Santo está falando aqui, ó. Escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Amém. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando as brevemente, não lembra-te, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quer dizer, a tua vida eterna, né? O de bom que Deus quer te dar, ele vem e te tira. Se você não voltar a praticar a primeira prática de quê? Da primeira era, da primeira carta, né? Quando o povo respeitava a palavra de Deus, obedecia os mandamentos. Aqui, ó. Quando isso aqui, ó. Tá vendo? Era pouquinho, porque sempre teve um inimigo. Mas ele deseja que a gente volte a essa fé aqui, ó. A fé da igreja de Efésios. Tá entendendo? Por quê? Porque o tempo tá negro, mas Deus é o mesmo. E o que Deus deseja da gente é o respeito. É respeitar a palavra dele, é viver de acordo com a palavra dele. É exatamente isso que ele está pedindo para a gente voltar. Voltar à primeira fé dos pais, a fé de Abraão. Quando Abraão deixou sua parentela e foi-se embora, pegou sua mulher e seu sobrinho e saiu peregrinando. Por quê? Porque ele tinha a promessa do Deus Todo-Poderoso. Está entendendo? E ele recebeu. Abraão recebeu a promessa. E nós, cristãos, nascidos de novo, temos a promessa do nosso pai Abraão. Então o que Abraão teve, nós também teremos, segundo a palavra de Deus. Amém? Então aqui que é onde nós vamos entrar nesse assunto, que é através desse versículo 6, que fala assim, ó. Tens, porém, isto que aborreces, as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aí, fechando com o versículo 7, diz assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. É o Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Poderoso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quer dizer, a vida eterna, gente. É uma vida com Deus, você livre de todo o mal, de tudo que você deseja hoje viver tranquilamente, em paz, sem doença. A gente não está vendo a eternidade, nós estamos vendo o tempo. Aí no tempo só tem isso, dor, coisas erradas, tudo. E a gente está no meio disso, que Deus não quer isso. Deus quer que a gente viva em paz. Então essa paz está em Jesus Cristo, no Filho dele. Então nós precisamos se abrigar em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque ele era o próprio Deus. Só que ele estava aqui no ministério de um filho. Como, vamos supor, como eu sou um filho. Eu ainda não sou pai. Tá entendendo? Então, Deus, na época que Jesus, Maria teve Jesus, então Deus ali, dentro de Jesus, ele estava no ministério de um filho. Tá entendendo? É por isso que a religião quer que Deus seja três pessoas, e Deus não é. Deus é um só Deus, manifestado de três ofícios. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai porque ele é criador, Filho é porque ele nasceu de uma mulher. Tem que ser filho. Tudo que nasce de uma mulher é filho. Então, e o Espírito Santo. Pai é Senhor Jesus Cristo. Então tá aí o nome de Deus, que ele manifestou a nós, os gentios. Tá entendendo? Ele revelou o seu nome. Então, a confusão que Satanás colocou na mente desse povo religioso aí é isso. Eles creem numa trindade e não existe trindade. A Bíblia nos relata isso. Deus é único. Então, por isso que eles vivem assim, ó. Eles não sabem para onde vai. Se você chega e diz, ei, na Bíblia não fala em trindade, diz, não, isso é um mistério. Pronto. Aí já tira você de tempo. Então, ó, gente, fique com a palavra de Deus. Nós precisamos disso aqui, ó. Da voz de Deus, que é a voz de um profeta. Senão você fica na mão deles. Na mão de religião. Amém? Então, vamos aqui ler essa mensagem. A mensagem é muito boa, esse livro das 7 eras, gente. Olha, é uma maravilha, viu? Então, aqui nessa página 73, da era da igreja de Efésio, fala assim. Mas vamos convidar o Espírito Santo também para nos revelar no coração, colocar no nossos corações o verdadeiro desejo de Deus, amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor está me dando neste dia, para poder se aproximar mais da Tua palavra, se aproximar mais da Tua vontade, Jesus. Isso eu te agradeço, pois sou apenas um servo, Pai, que está desejando se chegar mais perto do Senhor, Pai, e deixar o Senhor tomar de conta por completo, Pai. Porque hoje eu sei que o Senhor está presente na minha vida, porque o Senhor está presente na igreja, Pai, no seu povo, Jesus, doido para revelar sua vontade, mas por causa de nós, o Senhor ainda tem ficado um pouco distante. Mas dou graças ao Senhor por este dia e por mais uma oportunidade de me aproximar mais do Senhor. Então, Pai, eu peço que o Senhor venha, que Antônio saia de cena para que o Senhor, Pai, coloque no coração das pessoas o que realmente o Senhor deseja para cada um que vai escutar essa mensagem de hoje. É isso que eu te peço. Agradeço pelo nosso irmão que se batizou ontem, aceitou o Senhor. Nós damos graças ao Senhor por isso, por mais uma ovelha que está chegando para o curral das ovelhas. E assim, meu Pai, eu te agradeço, pois eu sei o quanto ele chegou ali, Pai. Ele começou a escutar do mesmo jeito que eu escutei a mensagem através da TV Tambaú. Aquele homem que se batizou ontem, aquele meu irmão também escutou aquela mensagem, né? Quer dizer, a semente foi plantada lá naquela época do programa e ele veio aceitar Cristo agora. Mas o importante é que a semente brotou. Então eu quero agradecer pelo meu irmão que chegou e agradecer por todos que estão também se alimentando agora e essa semente está sendo plantada. Amém? É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então vamos ler comigo. Apocalipse, aqui fala a semente do nicolaísmo. Vamos saber o que é o nicolaísmo, né? Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também o aborreço. Agora, há duas linhas de pensamento sobre o que eram os nicolaítas. Ponto. É dito por alguns que eles eram um grupo de apóstatas, que tinha como seu fundador Nicolau, de Antioquia, um prosélito que tornara-se um dos 7 diáconos em Jerusalém. Ponto. Eles tinham festas pagãs e eram os mais incastos em seus comportamentos. Eles ensinavam que para dominar a sensualidade tinha-se que conhecer
por experiência, toda a sua plenitude, primeiramente, ponto. Naturalmente, eles deram lugar a tal descontrole que sua degradação foi completa. Dessa forma, aplicaram a eles os dois nomes do Velho Testamento que simbolizavam tais extravagância, dois pontinhos, Balaão e Jezabel. Visto que Balaão corrompera o povo e assim o conquistara. Dizia-se que Nicolau fizera da mesma forma. Este grupo foi supostamente forçado a sair de Éfeso e encontrar um lugar de estabelecimento em Pérgamo. Olha, deixa a encomenda sua debaixo daqueles pratos, viu? Que eu vou sair. Mas o problema acerca desta crença é que ela não é verdadeira. Não há absolutamente nenhuma história para ela. Na melhor das hipóteses, é tradição, ponto. Adotar o tal ponto de vista faria a igreja de Éfeso ser puramente histórica, sem nenhuma influência sobre o dia de hoje. Isto não é verdade, pois o que começou na igreja primitiva deve continuar a cada era até que seja finalmente abençoado e exaltado por Deus, ou destruído como uma coisa impura no lago de fogo. Que esta tradição é realmente contra a Escritura. Note simplesmente que em Apocalipse 2:2, a igreja de Éfeso não podia sofrer os maus, portanto, eles tiveram que pô-lo para fora. Ou não faria sentido dizer que não podia sofrê-los. Se eles não os tivessem posto para fora, então eles estariam sofrendo. Agora, no versículo 6, diz que eles aborreciam as suas obras. Assim, este grupo nicolaíta permaneceu como uma parte da primeira era, fazendo suas obras. As obras eram aborrecidas, mas as pessoas não ficavam impotentes. Dessa forma, vemos sementes em Éfeso, que continuaram a se tornar uma doutrina, que era diretamente até o e para dentro do lago de fogo. O que são estes nicolaítas? A palavra vem de duas palavras gregas, nikão, que significa conquistar, e laios, que significa os leigos. Na realidade, alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando os leigos. Se os leigos estavam sendo conquistados, então deve ter sido alguma autoridade lá fazendo isto. O que é que Deus aborrecia e estava acontecendo naquela igreja? O que acontecia então e está acontecendo agora é exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo estava, de certo modo, sendo sujeito de uma forma que era completamente contrária à palavra de Deus, né? Então isso é tudo que é contra a palavra de Deus. O nicolaíta é isso. É você ser contra a palavra de Deus, vamos supor. Então a palavra de Deus vem aqui. Eu vou pegar só uma delas para vocês ver que a palavra de Deus, ela é pura. Ninguém tira, porque ela é a verdade. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. Então, aqui você veja aqui, ó, nos 10 mandamentos. Então, se o que aborrecia Deus, olha aqui, veja só o que é que o profeta fala aqui, olha. O que aborrecia, o que é que Deus aborrecia e está acontecendo naquela igreja? O que é? O que acontecia então está acontecendo agora. Então, agora está acontecendo. É exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo estava, de certo modo, sendo sujeito de uma forma que era completamente contrária à palavra de Deus. Então veja aqui, se essa igreja é contra a palavra de Deus ou não é. Ela é nicolaíta. Veja só aqui, ó. Aqui nos 10 mandamentos, eu vou pegar só um, ó. Versículo 2.
Vamos ler aqui até o 5. Vamos ler até o 5. Olha. Os 10 mandamentos. Diz assim: olha, então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que era da escravidão do mundo. Eles estavam escravos lá, a gente também estamos escravos do mundo, das coisas do mundo. Então o que é que Deus está dizendo aqui? Olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da escravidão, no meu caso, me tirou do mundo. Eu bebia, eu fumava, eu farrava, fazia todo tipo contrário à palavra de Deus. Então ele me tirou dessa escravidão, da casa da servidão. Agora versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Está vendo? Não farás para ti imagem de escultura. Em nenhuma semelhança do que há em cima nos céus e nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Está vendo? Então, essa igreja que carrega esse espírito do nicolaísmo é exatamente essa igreja romana que faz tudo isso que Deus pede para você não fazer, ela faz. Se Deus aqui na palavra dele pede para você não adorar a imagem, ele coloca uma lá na frente para você adorar, para andar com um aqui, ó, andando pelas ruas da cidade, tá entendendo? Então essa é uma do que ela faz. Ela faz muitos outros, ela fez muitos outros, mas eu estou parando só nessa, para vocês verem que o que aborrece Deus é exatamente essa semente, tá entendendo? Então essa igreja possui essa coisa. Ela possui essa semente. E também a de Jezabel. Jezabel pintava a cara. Ela se prostituía com os homens. E também essa igreja, porque mulher representa a igreja, a Bíblia, a palavra mulher, representa a igreja. Então, do mesmo jeito que uma mulher se prostitui com homens aí, com o marido dos outros, ela também se prostituiu com reis. Essa igreja fez planos com outros. Pode ver que os presidentes vão lá e ela faz suas tramóias com ela. E Deus está fora disso. Há um vídeo aí, há pouco tempo, eu vi o líder dessa igreja romana se ajoelhar e beijar os pés de uns presidentes lá, um rei lá, uns líderes lá. Que é isso, gente? Onde é que Deus se beija os pés de ninguém? Deus lavou os pés e pedindo que os discípulos fizessem aquilo. Quem comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte no reino dos céus. Quer dizer, aquilo era uma coisa que Deus estava mostrando. Se a gente temos Jesus Cristo na nossa vida, a gente fazemos aquilo ali, é um pacto. Está entendendo? Simboliza que você está ali, está se alimentando. Porque ele diz, ó, em todo momento, toda vez que se ajuntarem, né? E tomar e fazer parte. Então nós fazemos aquela cerimônia todo domingo do primeiro mês, mas não é só no primeiro domingo, pode ser qualquer ocasião. Tá entendendo? Então muitos não faz pela metade. Então é exatamente isso que o inimigo, ele não quer saber. Se ele tirar você da palavra, ele fez o trabalho dele. O trabalho de Satanás é tirar você da palavra. Então do mesmo jeito ele faz isso, fazendo o povo adorar imagens. Por quê? Porque Deus abomina isso. Está entendendo? É uma das sementes dos nicolaítas. Amém? Mas vamos continuar aqui. Ó. Então aqui novamente, eu vou ler novamente. O que é que aborrece? O que é que Deus aborrecia? Estava acontecendo naquela igreja. O que acontecia então? Está acontecendo agora. É exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo estava, de certo modo, sendo sujeito de uma forma que era completamente contrária à palavra de Deus. Agora vamos continuar aqui. Ó. Agora, para entendermos o real significado daquilo que estamos a ponto de ventilar, eu devo adverti-lo. A manter sempre em mente que religião, assuntos espirituais, se preferir, é composto de duas partes que entrelaçam, mas são tão opostas quanto o preto e o branco. Ponto. A religião e o mundo espiritual são formados dessas duas árvores, que tiveram suas raízes no Éden.
tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal. A ciência do bem e do mal. Estava no meio do jardim, e sem dúvida seus próprios ramos entrelaçavam-se uns com os outros. Assim, na igreja de Efésio, existe esse mesmo paradoxo. A igreja é constituída de bons e maus, é verdade, o trigo e o joio, né? Aí o que é que ali na parábola dos ceifeiros, ele diz, não arranque não, o joio não, porque senão vai arrancar o trigo também. Deixa aí, quando for o momento certo, eu arranco e aí vou ajuntar tudinho e vou queimá-lo. É exatamente o que a gente está passando nesse momento. Então os filhos de Deus estão voltando, estão aceitando Jesus Cristo da maneira correta, como a Bíblia pede, estão indo, estão pedindo para ser batizado no nome dele, estão ficando lá se alimentando do verdadeiro alimento, né? E daqui a pouco Jesus vai arrebatar o seu povo e vai queimar esse mundo, porque ele diz que vai purificar. Então é exatamente esses espíritos que estão nas pessoas, tá entendendo? Está no meio do povo de Deus, mas o povo de Deus está sendo tirado, o povo de Deus está sendo ensinado a se preparar. É como um homem que vai fazer uma viagem, ele prepara a sua mala, coloca tudo direitinho ali, pronta para poder viajar. É exatamente o que o povo de Deus está fazendo, está se preparando para essa viagem. Tá entendendo? Porque Deus vai tirar esse povo daqui para fazer queimar esse joio, esses espíritos maus, para poder trazer o povo dele de volta para viver eternamente. Tá entendendo? É por isso que nós estamos vivendo o tempo. Você olhar assim, você não vê, mas vai ter um novo céu e uma nova terra. Então essa nova terra não é essa. Tá entendendo? Essa vai ser purificada com fogo, né? Vai ser arrancado, raiz, tudo de maldade. O que tiver escondido em cima dessa terra vai ser queimado. Por que que Satanás foi jogado na terra? Porque no plano de Deus, Deus já tinha esse dia já de queimar ele com todos os demônios que ele conseguiu tirar lá de lá, os anjos, tudinho, vai ser tudo queimado. Tá entendendo? Aí Deus veio e diz, não, agora a minha criação, que é o ser humano, eu vou colocar um caminho que é Jesus Cristo. Aí ele colocou Jesus Cristo aqui, Jesus Cristo é esse caminho. Aí se a gente abrigar em Jesus Cristo, nós escapa desse dia. Tá entendendo? Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles não entendem. A Trindade quer que Jesus seja três deuses. Aí coloca Deus, Jesus e Maria. Meu amigo, fuja disso. Isso é nicolaísmo. Isso é paganismo. Fuja disso. Você está matando você e sua família. Porque você está deixando de ficar com a palavra para ficar com os dogmas da igreja. A mente do ser humano. Você está deixando a mente de Deus para ficar com a do ser humano. Está entendendo? Fique com a palavra. Esse profeta aqui que a gente segue, ele nos traz aqui para a palavra. Ele não manda a gente, nós não adoramos ele não. Nós seguimos os ensinamentos dele porque está na Bíblia. Ele nos leva para a Bíblia somente. Tá entendendo? E essa igreja não pede para você adorar imagens, é tudo que Deus abomina. Olha, se você lê o Antigo Testamento, todo fala nesse, ídolos, fala a respeito de ídolos. Deus abomina isso, Deus tem nojo disso.